Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, com muita satisfação que estamos iniciando mais uma edição do podcast do PDT Axé aqui do Distrito Federal, sempre na presença e na boa comunicação da nossa amiga Jo Abreu, com participação desse amigo de vocês, Alan Croce, e hoje contando com a presença do nosso convidado especial, jornalista Naedson Martins, que é chefe editor do site de notícias Pauta Diária, que estará então abordando um tema de extrema importância, que é sobre a guerra no Irã. Jô, 6º dia de guerra, né? Importante a gente entender melhor com quem sabe, né? Com um jornalista aí que tem uma visão da geopolítica, desse conflito, né? Lá no Oriente Médio. Importante, né? Importantíssimo. Sempre lembrando que o PDT Axé não se preocupa em tratar só de assuntos de axé. A gente trata disso, a gente gosta de tratar de assuntos de axé, a gente gosta de ouvir as histórias do axé, mas a gente também gosta de palestras, de contatos, de falas inspiradoras que façam com que o nosso povo compreenda em que mundo nós estamos vivendo, para a gente não ficar alienado, né? Então, a vinda do Naedson Martins sempre aqui é um prazer, é uma alegria, porque a história está doída, né? A guerra Irã-Estados Unidos está doído porque muita gente morrendo, sofrimento, sangue, dor, mas nós precisamos compreender que se nós não abrirmos os nossos olhos e compreendermos a história que nos envolve, a história vem e nos engole. Não é isso, Naedson? É, realmente. E hoje, em razão da modernidade da comunicação, é muito rápido, é muito dinâmico isso, né? Assim, Estados Unidos e Israel lançam um míssil em questão de segundo, nós estamos sabendo. Eu fico pensando, às vezes, os jornalistas que cobriram a Segunda Guerra Mundial, o Repórter Esso e esses grandes jornais da época, como é que cobria os acontecimentos? Né? As invasões que acontecia na Prússia, em vários lugares. Como que não era? Era muito difícil. Hoje, você está aqui, ó, sentado, você está vendo notícia aqui agora, o que está acontecendo, como você disse, no 6º dia de guerra. E é muito dinâmico esse acontecimento. A guerra não é mais igual era antes, é muito mais dinâmica, é muito mais de fala e de ataque do que... Para ver que não teve ataque por terra. A tendência das guerras é não ter ataque por terra. Né? As baixas são menores, mas ainda assim num nível altíssimo para quem gosta de vida. Né? É o que está acontecendo. Mas é isso mesmo, a história é extremamente importante para compreender esse contexto contemporâneo dos acontecimentos mundiais, do comportamento do Estado. Pois é, Naedson, explica esse negócio, porque o que nós estamos ouvindo nos podcasts, especialmente os podcasts do Glisa, de pessoas de esquerda, mas é que os Estados Unidos não estavam preparados para essa guerra, não estão preparados para essa guerra, queriam fazer, ela faz parte de um projeto americano de poder, né? Mas eles, nesse momento, não teriam armas suficientes para bancar. Não é armas, é bala. Não tem munição suficiente. E, ao mesmo tempo, eles não esperavam uma reação tão dura do Irã, né? Estrategicamente tão bem feita, tão bem arquitetada, né? Fazendo com que outros países comecem a se desagradar com os Estados Unidos pela falta de proteção. Conta aí como é essa história. Aliás, dia para trás você me mandou um vídeo, e um vídeo compridíssimo, por sinal, e eu tive o cuidado de ler, porque a pessoa que falava naquele vídeo, e nem é brasileiro, é um teórico estrangeiro, só que esse vídeo desapareceu da internet, não se consegue até usar eles dia para trás, não conseguiu usar, porque desapareceu da internet. E brilhante a visão daquele acadêmico na questão das relações internacionais no mundo, num ponto de vista muito teórico. Primeiro que nós temos que separar os Estados Unidos, e isso a história dirá um dia, eu acredito que não vai demorar, nós temos que separar os Estados Unidos pré e pós-Trump. São dois países. A história vai começar a fazer assim com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm, sim, condições de travar uma guerra. E eu diria que talvez a China seria o inimigo potencial mais... Inimigo não. O opositor potencial mais difícil dos Estados Unidos travar uma guerra.
E muito provavelmente a China ainda casaria com a Rússia, ou a Rússia com a China, isso não ficaria fácil para os Estados Unidos. Ainda mais depois que o Trump acabou com a OTAN. Né? Destruiu. Então, ficou pior ainda, agora não tem nem aliança mais para poder falar assim, não, a Europa vai nos ajudar. Não tem. Mas o primeiro problema é que os Estados Unidos sempre, e não só os Estados Unidos, todos os países do mundo, vendo de um viés bem teórico das relações internacionais, seja do realismo, do construtivismo, de qualquer outro viés teórico, os países todos vivem em busca do poder, e nessa balança de poder, nesse jogo de poder, porque o mundo é anárquico. Não pode ter um que comanda o outro, que administra o outro. Esses jogos de proteção e balanças econômicas no mundo é o comportamento do Estado. O problema é que, e eu até imagino que os Estados Unidos tenham condições de travar uma guerra dessa. Eu acredito que não estaria preparado um ponto de vista até econômico pelo momento que os Estados Unidos têm vivido. Eu acho que o chefe de Estado, nesse momento, não deveria travar uma guerra. Mas cuidar da economia dele e fazer, talvez, acordos, como sempre fizeram os anteriores. Né? E o Ayatollah, me desculpe, está lá, porque quem colocou lá foi os Estados Unidos, lá em 70 e pouco. O Ayatollah que eles mataram agora, quem colocou lá foi eles. Mataram o anterior, colocou o Khamenei lá, e aí agora matou ele. Não sabemos que a dinâmica era o Khomeini, interna... agora o Khamenei, o filho não morreu, corre o risco do filho não assumir morreu, agora. O risco. Então, assim, você destruir a administração interna de um país não quer dizer que aquela dinastia vai acabar. E outra, que você... Cuidado quem você mata, que você faz mártir. E ele virou um mártir. E aí, me fala agora, você tem uma polícia revolucionária lá, uma força revolucionária muito forte, por sinal. E acredito sim, porque assim, não é a minha visão, é a visão de quase que, pelo menos os jornalistas que pensam no Brasil, não aqueles que fazem campanha de ideologia, mas os jornalistas pensantes do ponto de vista teórico no Brasil, sabem que o Trump é um comerciante que vive do blefe. E ele achou que quando ele sai lá da empresa dele e vem para um país que tem uma natureza bem diferente da empresa, que as relações interestatais, elas têm outro nível de discussão, outro nível de diplomacia, e não numa empresa minha e X, você está negociando um produto, um prédio, um hotel, de luxo, lá o que for. É muito diferente, não é essa relação de poder e blefe. E realmente ele encontra uma resistência muito grande no Irã. Erra o Irã? Erra o Irã, por exemplo, de começar a atacar os aliados norte-americanos naquela região, né? Como o Bahrein, Dubai, essa região. Catar. Então, assim, tende a inflamar muito mais esse conflito lá. Arábia Saudita, Arábia Saudita. O problema é o reflexo pro resto do mundo. Essa guerra, todo mundo sai chamuscado. Daqui a pouco a gente vai poder mais botar gasolina. A gente vai ter que andar de ônibus. Ainda mais agora que tá fechado o Hormuz. Né? E para todo mundo. Só não está sendo só navio russo e navio indiano tá podendo, da Índia ou da China vai poder passar lá. Mas a China tem construído, sim, uma diplomacia muito maior que os Estados Unidos. E com muita tranquilidade, né? Caladinha. Outro dia eu descobri que aqui em Brasília, bem aqui nessa Águas Lindas, acho que é Águas Lindas realmente, não tenho muita certeza, tem um empreendimento chinês imenso que vai ter até avião. No Brasil inteiro. Vai ter até aeroporto. No Brasil inteiro. Eles precisam negociar. Eu estou dizendo, não, mas eu digo assim, bem aqui, eu não estava nem sabendo. Quer dizer, se tem bem aqui, imagina nos cantos, né? Com toda certeza. A China, hoje saiu uma notícia importante que descobriu a cura da diabetes. Né? No meio a essa guerra, os chineses estão aí estudando, investindo em educação e estão fazendo a sua política, interna e externa também. Então, eu acho que esse é o caminho, é trabalho, é focar um dos grandes novidades dessa guerra é a inteligência artificial, e com o uso dos drones, inclusive desenvolvido pela China. Então, que bom que a gente pudesse, dentro dessa geopolítica, utilizar as ferramentas que tem hoje para o bem da humanidade, não para o mal, como os Estados Unidos, essa potência aí está utilizando. Você sabe que esse dia para trás, eu conversando com um colega meu, por sinal, muito intelectual da política brasileira, e eu fiz assim, pergunta para ele, porque eu todo dia eu tento um pouquinho ali mais, ver se eu consigo matar essa briga de esquerda e direita que se instalou no Brasil. Isso, do ponto de vista, é um prejuízo muito do ponto de vista
da sociedade é um ponto de vista muito ruim e negativo para o Brasil. É ruim para a educação, é ruim para a economia, é ruim para a política e é ruim para a academia, é ruim para tudo. Nada esse antagonismo ideológico vai ser bom. Não é bom para nada. Isso é bom para meia dúzia de grupo que comanda poder e tem o resto como máxima manobra. Só para eles que é bom. E eu fiz a seguinte pergunta, não que eu seja comunista, pelo amor de Deus, nem estou defendendo o comunismo, nem isso. Acho que todo o sistema econômico, independente de qual seja, merece crítica, né, até para aprimorar e melhorar, sim, uma democracia. Nós temos que largar de discutir se democracia. O problema não é se a democracia presta ou não presta. A minha discussão é, nós vamos discutir democracia para melhorar ela. Não é para nada ver, não, eu prefiro isso ou aquilo porque a democracia não presta. Não. Melhorar a democracia é melhor, porque é melhor do que tudo. E a outra é, cara, assim o Brasil tem defeitos, tem problemas internos, a China também tem problemas internos. Os Estados Unidos têm problemas internos? Também tem. E agora que você me fala que o comunismo deu errado na China? Impossível dizer isso, né? Impossível dizer. Como o comunismo deu errado na China? Pelo amor de Deus, não estou defendendo o comunismo. Eu estou dizendo que é necessário entender as nuances e as particularidades daquele país. Porque Sim. A China conseguiu dar certo daquele jeito. Ah, mas mata, já escutei alguém falar isso. Ah, mas mata o empresário. Quando o empresário... Meu cara, no Brasil não mata muito mais. Uma democracia. Pois é, isso é uma questão que está se colocando, né? Inclusive, agora eu queria voltar um pouco para o início da guerra. Essa influência de Israel sobre os Estados Unidos, né? Essa quase imposição de Israel sobre o presidente Trump, essa situação, essa dominação hegemônica do sionismo dentro dos Estados Unidos, isso pode ter algum freio? Essa guerra, se os Estados Unidos se derem mal, como é que fica a situação de Israel? Porque é um pinico, né? Vai se dar bem mal, né? Assim, é isso que eu falo, reiterando que eu odeio esse antagonismo ideológico, justamente por causa disso, né? Israel é um país que existe, esse conflito e essa problemática de Israel, inclusive com a Palestina, a culpa diz da França e da Inglaterra. Com certeza, não tem nada a ver com... Aliás, parabenizar o nosso Itamaraty, porque o Estado de Israel só existe por causa de um brasileiro. Respeitando o esforço dos demais países. Mas é o Oswaldo Aranha que faz, que eu creio, mais trabalha na presidência da ONU, na instalação de passagem, da ONU, ele não é judeu. Entendeu? Para criar o Estado de Israel, mas tinha um compromisso, que Israel também criasse o Estado da Palestina. Sim. O problema é que os Estados Unidos têm um grande interesse pela posição geográfica também de Israel para ele ali. Uhum. No entanto que ele usa Israel, ele usa os Emirados Árabes, porque é uma posição favorável do ponto de vista bélico, porque ele está perto da China, do ponto de vista bélico. Uhum. E para Israel, ter os Estados Unidos como aliado, que eu bato o pé aqui, vou lá e solto uma bombinha para você, não tem coisa melhor. A verdade é que Israel não teve a hombridade, a decência de cumprir com o combinado de 47 quando criaram o Estado de Israel. Que era criar o Estado da Palestina. Ao contrário. E, pelo amor de Deus, não estou defendendo aqui os grupos terroristas que tem dentro desses países do Oriente Médio. Porque cada país, aí no Irã tem um, na Palestina tem outro, né? No Israel não tem, porque é mão de ferro lá dentro, ninguém pode pensar, ninguém pode fazer nada. Porque quem aqui no Brasil põe bandeira de Israel nas costas, e não estou vendo que não pôr, eu acho que os descendentes de Israel até podem pôr por uma questão patriota, no sentido de descendência, não entende como é que é administrado lá dentro de Israel. Não sabe o que ele engoliria lá. Não sabe como é que é lá. Lá você não faz DNA, lá gay não tem o tratamento que tem no Brasil, mulher não tem o tratamento que tem no Brasil. Nós que não somos brancos não tem o tratamento. Não, sim. Isso, realmente, né? Porque nós não somos brancos, né? O Chico Buarque estava dizendo aí, eu vi num post dele na internet, dizendo, pensar que você é branco fora do Brasil é uma sacanagem, porque ninguém é branco. Ele disse que os únicos brancos aqui é a Xuxa e o Tafarel. Se eles não casassem, e não casaram, então não tem mais ninguém branco. É verdade, é verdade. Mas sempre por trás de uma guerra tem um plano, né? Tem um interesse, principalmente financeiro. E o que me chama a atenção é que o Trump, com o discurso de democracia, de liberdade de expressão, invadiu a Venezuela, né?
Mas, na verdade, a gente sabe que o interesse dele é no petróleo. A energia, né? Quer energia, Irã também, petróleo, a mesma coisa. Irã, a mesma coisa. Então, o Irã, se não me engano, é a terceira maior fonte de petróleo do mundo. E Venezuela ele tem primeiro. É o gargalo, né? Se ele ganhar o Irã, a China perde o Irã, que perde a fonte de petróleo do Irã, que é 90% do petróleo do Irã, dizem, vai para a China, né? Mais ou menos isso. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que ainda não tem as balanças desenhadas no mundo, ainda nós temos aquele conflito natural dos Estados Unidos e União Soviética, que cai, mas ainda continua a União Soviética, começa a Guerra Fria. E a Guerra Fria vai fazer esses balanços até 89 aí, para contrabalancear. E começa a nascer China. Então os polos de poder começam a modificar. Né? A União Soviética desfacela, continua os Estados Unidos uma potência, a Rússia continua uma potência, aí começa a nascer China. A Europa começa a desenhar a zona do euro, outra potência. Gostando ou não, o Brasil é um país rico e é uma potência sul-americana. É uma potência, é a América única, do né? Sul, nós somos o único país com banco de fomento, é uma potência. Então a balança de poder não fica mais só na mão de dois países que se brigam diuturnamente. Ela modificou, custo econômico, bélico, com poder de diálogo, porque o poder de diálogo no mundo virou uma moeda altíssima para um país. Quem consegue diplomacia boa consegue mais coisa, é o que a China vem fazendo. Né? E a teoria de que a paz democrática, né, nasce do ponto de vista de que países democráticos, e principalmente liberais, não guerreiam. E é uma teoria muito utilizada para quem tem um viés realista e direitista. Então, o que está acontecendo? Os Estados Unidos é um país liberal, democrático, presidencialista. Olha o que ele está fazendo. Que entra numa guerra sem o Congresso aprovar. Cara, então assim, mas a verdade, eu acho que eu acho que a eleição do Trump para os Estados Unidos custava muito cara. O problema nem é a guerra mais. Eu estou esperando muito para fazer alguns comentários, porque eu quero esperar agora a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Que vai definir muita coisa. O poder coisa. do Trump vai cair pela metade dentro dos Estados Unidos. A ordem mundial ela vai ser modificada. Claro, não adianta querer natural. resistir com guerras, com investimentos em material bélico, que não sustenta. A força contemporânea é o diálogo. A força contemporânea é a diplomacia. E eu devo parabenizar o Brasil, eu conheço o Itamaraty. Cara, agora nesse momento das taxações norte-americanas, o Brasil respondeu muito bem isso. Não estou falando, pelo amor de Deus, do presidente X ou presidente Y, não. Eu estou falando do trabalho do Itamaraty. Sim. Eu estou falando do trabalho institucional. Trabalho do Estado, né? Do Estado, não é do governo. E fala assim, nós não tem mais quem compra para cá, não, vamos vender para cá. Você entendeu? E os estados brasileiros também fizeram muito bem o seu papel. A Dirceu Sul, que faz um brilhante trabalho na produção de arroz no Brasil, para vender esse arroz não foi fácil, primeiro depois da enchente, aquela coisa toda. Então, assim, a moeda mais suprema que nós temos hoje nas relações internacionais é o diálogo de diplomacia. E o Brasil sempre teve essa postura, né? Sempre. No entanto, devo parabenizar mais uma vez. Tem uma vocação. O Lula está quieto esses dias, não sei se é porque vai ter uma reunião com o Trump nos próximos dias aí. E é melhor mesmo, o Brasil é tradicionalmente neutro a essas questões. A crítica à guerra cabe? Cabe. Do ponto de vista institucional, nós somos contra a guerra. E não precisa ele falar sobre isso, né? Ele Entendeu? tem outros assuntos. Nós somos contra a guerra. A própria China não quis se meter lá, né? Claro. Nem a China, nem A Rússia. Quis também. Então, assim, mas eu acho que a China e a Rússia fizeram o que puderam para o Irã. Isso. E depois, agora o problema é teu, meu irmão. A gente ajudou você, agora você se cuida aí. É que quem paga o pato sempre é a população. Sempre. Né? É o trabalhador, é as pessoas que ficam lá à mercê. Do mundo inteiro, viu? Tá certo que a gente não vai comparar o reflexo que a guerra causa em nós, no Brasil, com o reflexo que levou uma bomba na cabeça, lá dentro do Irã. Claro que não. Não é igual. Né? Mas eu imagino que a população, principalmente, porque a lei de ignorância não tem pobre nos Estados Unidos, a população de baixa renda nos Estados Unidos está sofrendo desde quando o Trump entrou. É o tarifaço, porque em que lugar do mundo em que não é o consumidor que paga o débito final, que paga a conta? Em que lugar que não é o consumidor final que paga a conta? Isso não existe, né? Então, meu caro, se eu tiver que transportar esse microfone daqui para os Estados Unidos, o Trump taxou ele 200%, quem vai comprar lá tem que pagar. Diminui? Vai diminuir, é óbvio, né?
Vai vender a 200, nós vamos vender 50 agora. Mas os 50 que foi para lá pagaram o preço que tinha que ir. E é o consumidor que fala, passa. A guerra, o brasileiro vai sofrer? Vai sofrer, porque o impacto do petróleo no mundo inteiro. Isso aí. Ainda mais no Brasil, que tem uma malha viária que só de estrada. Pois é. Que tudo transportado Haja de caminhão. diesel, né? Haja diesel. Então, filho, esse valor vai para o alimento, vai para o vestuário, vai para a roupa de cama, vai para o sabonete, vai para a pasta de dente, vai para tudo. Tudo transportado de carro. É melhor ninguém nem transar mais, porque não pode tomar banho depois, né? A coisa vai ficar feia. Mas o mundo está cada vez mais globalizado, né? Como falou na Erce. A questão que mais vai ser atingida aqui no Brasil, acho que é o agronegócio ainda, porque a soja já caiu o preço, né? O petróleo subiu. Os insumos, né? Adubo, fertilizantes, que a gente precisa vai muito. Subir também. Isso aí vai ficar o custo das lavouras aqui no Brasil cada vez mais caro. Mas você me permite uma besteira. Eu concordo que isso aí vai subir, até porque todo o transporte, 80% do transporte da lavoura brasileira ela é feita por ferrovia. O petróleo subiu, sobe o transporte, sobe tudo. Mas o insumo subiu. A soja caiu, não só a soja, a commodity, o milho agora vai cair mesmo com a gente, porque a safra está na plena colheita. Acabou a soja, está começando o milho de safra mesmo, né? Em março nós devemos colher o milho safrinho. Mas eu vou dar uma conta rápida. O único problema agora é realmente o dólar caiu. Mas esses são N fatores pelo dólar cair. Esse não foi o único. Só a questão da a guerra já é uma esse delta. Ano o dólar não teve subida, só queda. Parece que deu uma reagida agora com a guerra, né? Com a guerra. Mas para nós, para o Brasil, essa reagida não é por causa da guerra. Né? Mas as bolsas travou tudo também. Eu vou produzir amanhã 1.000 hectares de soja. Pode ser que também, mas se eles escutar um produtor me ouvir falar isso, pode me corrigir. Eu não tenho problema com as correções, mas é uma conta simples. Eu vou produzir 1.000 hectares de soja, eu compro tudo é caro, o insumo é caro que em dólar. O trator é em dólar, tudo é em dólar. O custo do produtor rural, tudo é em dólar. Mas me fala, como é que ele vende a soja dele? Em dólar. Então, desculpa, ilustrei. Equilíbrio. É um trem que também não está assim tão discrepante. Nós tivemos o problema da baixa. Agora, este ano, do final do ano para cá, tivemos a baixa do dólar, sim. Porque uma coisa é eu comprar esse celular em dólar e vender em real. A outra é eu comprar esse celular em dólar e vender em dólar. Mas nem toda a produção é em dólar, né? Por exemplo, o milho, o arroz, a carne que é consumida aqui internamente, esse consumo é em real. É em real. Então, vai ficar ruim pro brasileiro. E principalmente pro pequeno, né? Isso. Aí sim. Porque o pequeno não tem. E o pequeno essa é quem paga. Essa questão do dólar na vida dele lá na fazenda, no sítio dele. Ele não tem. Né? Agora, por exemplo, no Brasil, o produtor que tem 5.000 hectares no Mato Grosso, 10.000 hectares, ele não exporta soja. É uma novidade. Eu faço para meus amigos no Brasil, não. Quem tem 10.000 hectares no Mato Grosso não produz, não exporta soja. Quem tem 1.000 hectares em São Paulo não exporta. Ele entrega essa soja para uma empresa que exporta. Entrega para Cargill. Amage, Cargill. Dreyfus e um monte de outros. Elas sim exportam. O produtor não exporta. Entendeu? Então tem tudo isso. Assim, a cadeia produtiva do Brasil, principalmente no que tange o agro, precisa ser melhor explicada. Ela precisa ser melhor explicada e melhor gerida. Claro. Porque, na verdade... Porque a gestão eles são milionários. Não, mas na verdade... Não, e é o que mais subiu, né? Cresceu 2,4%. Mas, na verdade, o único setor o Brasil, ele tem essa tendência a deixar para os outros o filé mignon. Sim. Né? Por exemplo, aqui mesmo em Paracatu, outro dia eu vi um comentário de um artigo dizendo que aqui a gente explora ouro, que é uma coisa absurda, está um buraco que já se vê lá de cima, lá da estratosfera, onde se pega ouro lá em Paracatu, tem até que ver se isso é verdade mesmo. É só abrir o Google Maps agora que você vê. É verdade. É verdade, né? Então, o que acontece? O Brasil não pega quase nada desse ouro. É o imposto que ele tem, porque como é um contrato que foi feito lá atrás,
entendeu? Não pegou as últimas legislações, e o Brasil não trata de atualizar, porque tudo isso pode ser atualizado. Jô, a exploração do minério no Brasil É a coisa, complexa. Cruel. Complexa. Mas tem tudo a ver com a guerra. Tem tudo a ver com a guerra também. Tudo. E eu diria para você que não é só minério no que se tange ouro, diamante, carvão, minério de ferro, bauxita, as itas da vida aí, né? O petróleo, o próprio petróleo. As terras raras. Mas agora começou a moda das terras raras e vamos falar disso também, né? A custo de produção é muito alto. Eu não sei nem o nome delas. Mas assim, isso que está acontecendo em Paracatu acontece muito. Eu vou te dar 2 exemplos do Mato Grosso, eu conheço pessoalmente. Mato Grosso tem um município muito bonito, por sinal, que chama Chapada dos Guimarães. E Chapada tem os paredões da Chapada, que vai dividir Minha o Planalto. filha teve lá, disse que é uma coisa Planalto linda. Central, minha família mora lá, meu pai e minha mãe. E embaixo é Cuiabá, já é a Baixada Pantaneira, já começa o Pantanal. Um pouco de Cerrado e o Pantanal. Entre Cuiabá e Chapada, que linha reta deve dar uns 40 quilômetros mais ou menos, você vê de Chapada, você vê Cuiabá, tem um garimpo. Você abriu o Google agora, você vai ver o tamanho da cratéria. 100 quilômetros para baixo de Cuiabá tem outra cidade, entrada para o Pantanal. Bioma Pantaneiro, dentro do Pantanal já. Uma Poconé. Abre o Google Maps e olha para você ver aí. É outro lugar que está fadado de ter um acidente igual Mariana, de estouro de barragens, tem tudo. Escambau. E Mariana, já escutei rumores da mesma natureza. Não conheço Mariana aqui, Paracatu. Mas essa exploração, sobre exploração. Vai acontecer. Agora é o seguinte, uma coisa que vale a pena e vou marcar para o próximo podcast. Eu vou levantar a arrecadação de Paracatu e a arrecadação de Poconé, no Mato Grosso. São 2 cidades extremamente auríferas. Imagina, devia ser riquíssima. Ao contrário, é. Agora não sei por que cargas d'água. Em todo lugar que eu já viajei agora, nenhum município que veio de exploração aurífera desenvolveu. Pelo contrário, né? E me desculpe, desafio. Eu tenho certeza que a arrecadação, tanto de Poconé, quanto de Poconé eu conheço. Paracatu? De Paracatu é altíssima. Porque o tributo do ouro que fica lá é para o município. Sim. Paga-se para a União, leva para o município. É altíssimo. Mas a população é pobre. Aí a pergunta que se vem para o prefeito, como é que é gerido isso aí? O ponto-chave é aí. Como é que é gerido esse tributo? Porque não é pouco. Você imagina o Poconé que deve aí hoje 1 tonelada de ouro por mês. Qual que é o tributo de 1 tonelada por município? Vamos fazer pesquisa e trazer para o próximo podcast. Eu conheço vários municípios, Peixoto de Azevedo, Diamantino. Diamantino desenvolveu um pouco mais porque virou agro, mas nunca foi bonito. Inclusive o prefeito lá, irmão do ministro Gilmar Mendes. Vamos brigar comigo que o Diamantino não é bonito, não é bonito mesmo. Né? Embora tenha lugares da natureza brilhante e bonito. Ao lado de Diamantino tem outro município chamado Alto Paraguai. Inclusive onde nasce o Rio Paraguai, vai dividir Brasil e Bolívia, criar a Bacia do Prata aí para baixo, até cair lá embaixo no Uruguai. O município, vou fazer 45 anos agora em abril. Eu conheço desde quando eu tenho 3 anos. É a mesma coisa que desde quando eu era criança. Ia lá. Como é que pode uma coisa dessas, né? Como é que pode? Uma das maiores riquezas do Brasil é o nosso clima tropical, as nossas matas, a água, né, doce. Rapaz, agora descobriram um aquífero debaixo lá na Amazônia, um outro aquífero. Sim. Que diz que sustenta a humanidade aí por alguns milhões de anos. Então nós temos que começar a rezar para que o mundo não passe fome e pare de guerrear. Nós vamos guerrear com o Brasil por causa de comida e por causa de água. De água, principalmente de água. Porque comida não... E o dia que descobrirem realmente essas nossas riquezas aí, porque o Brasil só não explora porque não investe, né? Eles sabem, por isso ficam de olho. Né? O Brasil sabe que tem. Aliás, o Brasil tem um departamento para isso. Que é o antigo, a antiga ANP. DNP, agora a ANP, né? Antiga NPM, agora a ANP. Esse povo tem tudo mapeado isso aí. Não são besta, não. Nós não somos besta. A gente é... Não, eu digo o exterior. Nós temos... Se você pegar, desculpa, Jô, se você pegar, por exemplo, eu estou falando de você porque o governador do Mato Grosso é um dos maiores garimpeiros do Brasil, né? Não vou nem falar minerador, mas garimpeiro do Brasil. Entre outros nomes, ex-governador, empresários do minério no Mato Grosso. A grande maioria das mineradoras que está no Brasil, parte delas o capital não é brasileiro. Vamos pegar nome aí de 20 grandes mineradores do Brasil e vamos abrir aqui o CNPJ delas aqui e ver quem é os donos.
Quando não é SA, que é mais difícil de saber. Né? O Brasil flexibilizou muito isso. A questão de estrangeiro ter propriedade no Brasil, foi o governo Temer até que fez isso, flexibilizou muito essa questão de compra de propriedade, né, de participação em empresa e capital societário no Brasil. É necessário que o Brasil precisa fazer uma organização interna urgente, pelo amor de Deus. É flácida a nossa gestão, é flácida. Muito. Ela é flácida, ela é permeável, ela permite que vaze dinheiro brasileiro para tudo que é lado, rapaz. Riqueza. Dinheiro não, riqueza brasileira, né? Riqueza brasileira. Olha, eu não conclamo esse tipo de coisa. Mas eu estou vendo a hora do povo ir às ruas. Porque as instituições no Brasil estão capenga. Pois é. Pelo amor de Deus, não estou falando nome de deputado, não estou falando nome de senador, não estou falando nome de presidente, não estou falando de ministro, de ninguém. Não é isso. Porque é histórico, o negócio é histórico. O Brasil está com as suas instituições capenga. E não é por causa da instituição. É por causa dos componentes das instituições. E eu não vou de maneira geral. Não estou tirando para X, nem para... É de maneira geral. E o Brasil só vai ser soberano realmente no momento que tiver, né, em funcionamento, se tiver condições de extrair as riquezas. Agora, claro. Se não ficar dependendo da tecnologia dos outros países... Eu e meus podcasts da madrugada, né? Ontem eu ouvi um podcast, o cara falando assim que nos Estados Unidos não tem democracia, não é uma democracia. É um país constitucionalista, que tem a regra geral jurídica em cima de uma Constituição. Mas democracia não é se tem um cara que está na presidência e ele passa por cima do Congresso, não é uma democracia. Inclusive viola direitos internacionais. Aliás, é o que eu tenho mais feito. É por isso que eu falo que a história, se Deus quiser... Se Deus quiser, não. Isso vai acontecer. Nós vamos ter os historiadores falando dos Estados Unidos pró e pós-Trump, né? Durante, se Deus quiser, vai ser só esse mandato, né? Que não pode mesmo ser mais presidente. Não tem mais nem idade, né? Mas o Trump, ele destruiu uma ordem interna norte-americana que funcionava. Os Estados Unidos não queriam uma coisa, sabia fazer isso, assim, com muita tranquilidade. Até o errado fazia bem feito. Isso. Eu me lembro quando mataram o Osama Bin Laden. Sim. Os caras não matam. Até hoje eu sei, não sei nem quantas pessoas morreu na morte, a não ser só o grupo dele. Não mataram, não tiraram uma vida a mais. E ainda respeitaram, viu? O enterro do Osama Bin Laden foi segundo as tradições da religião dele. Até isso os Estados Unidos fez. Então, ele vivia... Que isso aí é o jeito de respeitar. Você tem a manobra, você, eu vou trocar o diplomata brasileiro, porque nós trocamos de presidente, esse presidente é mais difícil de aproximar dele. Então, vou pegar um diplomata que tem mais facilidade, um embaixador, quer dizer que tem mais facilidade de aproximação do governo e pôr no Brasil. E esse daqui, eu preciso dar uma atrapalhada no governo do Irã, eu vou colocar ele lá, porque ele é especialista em criar problema para o governo. Então, esse é o jogo diplomático. Mas também não, isso é o jogo diplomático que todo mundo faz. Mas isso é um jogo de tabuleiro normal do poder dos Estados. O problema é que os Estados Unidos, para começar a ruir, né, os governos, ele começa a aplicar sanções, assim como fez aqui na Venezuela, né, no Irã também. O Venezuela não podia vender para o exterior. Ele queria virar dono. Eles queriam virar dono. E aí foi ali, prendeu o presidente lá, né? Levou, tá lá vai ser julgado no tribunal norte-americano. Que é de exceção, que competência tem o tribunal norte-americano para julgar um venezuelano? Pelo amor de Deus. O cara não valia nada, não valia nada, era um déspota também, mas... Os Estados Unidos é campeão do tribunal de exceção. Aí ele foi lá, né? Não conseguiu colocar quem ele queria, mas ficou a vice do Maduro. Mas logo depois ele já fez um acordo. É a mesma problemática que vai acontecer com o Irã. Fez um acordo e se ele prendesse lá o coisa, ele ia colocar quem ele quiser. Não é, gente, a problemática depois que você derruba um chefe de Estado, ela cria um problema interno do país muito grande. Você entendeu? E lá no Irã... Você acha que os Estados Unidos agora vai dar conta de organizar a bagunça que está dentro do Irã para proteger o novo Ayatollah? Ayatollah, melhor dizendo. Ou botar o filho do Reza Pahlavi. Diferentemente do Tupiniquim da América do Sul, Venezuela, que arrancaram um déspota, deixou outra, que é da mesma natureza, do mesmo grupo, da mesma posição, e que é pior, ela é presidente e o irmão é presidente da Assembleia Constituinte, da Câmara do Senado, do deputado.
Então é complicado, né? Aí os Estados Unidos vai lá e consegue fazer um acordo com o presidente hoje, né, da Venezuela. Faz um acordo com a própria Rússia para vender o petróleo do próprio país que ele foi lá e prendeu o presidente. Então tem que existir, eu acho que um respeito mútuo, né? Eu ouvi uma economista de um canal de TV aí, muito inteligente, por sinal, né? A única problemática que nós estamos passando, a gente ainda falta 3 anos para acabar o mandato do Trump. Por nós vai acabar esse ano. O mundo estava salvo se acabasse o mandato do Trump. O mundo estava salvo. Vai melhorar, porque esse ano também porque tem as eleições de meio de mandato. E eu acredito que o Congresso vai ser muito renovado nos Estados Unidos. Mas, né? mas não é tudo. Eu sei, mas de todo jeito ele perde boa parte do poder. Perde. Agora o que ele manda para o Congresso é assim. Assina na hora. Então, uma das coisas que o Congresso não aprovou foi as taxas, né? E isso aí vai ter um problema. Foi a Suprema Corte, né? E o judiciário deles também, né? O Suprema judiciário Corte também não aceitou. E aí quanto dinheiro perderam, né? Aí ele foi para outro canto. Esse é um dos fatores do dólar cair. Esse é um dos fatores da inflação norte-americana começar a subir. Então, não vá pensar aqui, porque a gente escuta aqui no Brasil, que tem uma turma aqui no Brasil que, nas relações internacionais, chama de duas maneiras. Ou lambe e bota, num linguajar mais rústico, mais pobretão, como é o meu. Mas, assim, nas relações internacionais, chama-se síndrome de vira-lata. Eu, particularmente, eu não sou um homem rico, ao contrário, eu de posses bem pequena mesmo. Eu não queria liberdade norte-americana para mim. Aqui eu vou para a praia, se eu quiser tomar uma caixa de cerveja na beira da praia e dormir na areia, eu posso. Vá aos Estados Unidos, anda com uma latinha de cerveja na mão sem estar dentro do saco. Isso é liberdade? Na Europa também as praias não são públicas, né? Para começar, nem entrar lá. Se não tiver dinheiro, não entra. No Brasil você entra. No Brasil você entra. A praia é pública do Brasil. Entendeu? Então, assim... É isso que ele... Liberdade. É isso que o artigo estava falando. Democracia, ponto e vírgula. Que democracia? Eu vou deixar esse assunto para um próximo podcast, porque eu estou lendo um livro muito interessante, até para ver se eu compreendo a cabeça de quem critica muito a democracia. E eu não estou lendo esse livro com viés de falar assim, eu vou começar a criticar a democracia. É o contrário, é uma análise de como é o mecanismo de funcionamento das democracias, se o povo realmente é só um espectador mudo. Pois é, porque, olha, eu não sei. Ou se realmente há democracia. Ou se a democracia está só no campo da lei. Porque quando a lei faz assim... Da retórica, você quer dizer, né? Porque na aplicação da lei também a democracia não aparece. Eu estava falando com um amigo essa semana justamente sobre isso. Ele veio criticar a questão da isonomia e a questão da prerrogativa. Eu sou um grande defensor da prerrogativa de foro. Eu não imagino hoje um deputado, um senador, o presidente da República, um ministro, viver sem a prerrogativa de foro. Como é que... Ele não vai trabalhar, ele vai só responder a ação. Porque qual é o juiz de primeira instância? Vai receber uma ação do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente de quem for, lá no fórum de Chupinguá, interior do Pará. E ele não vai ter que despachar, tem que ser daqui, que não pode desobedecer, tem que ir lá para as audiências. Se não for lá, é online, parar o tempo dele, eu responder a ação, porque o produtor rural não gostou de mim lá mesmo. Então tem que responder na trocação lá no juiz de Chupinguaia. Então eu até economiza para o país. Claro. A prerrogativa de foro tem que ser analisada no Instituto do Direito. Agora, eu até fui ensinar essa pessoa assim, do princípio da igualdade, ela tem uma vírgula e um complemento na frase. Ela não é assim, todos são iguais perante a lei, morreu a frase. Como? Não, a lei. Todos são iguais perante a lei à medida que eles se diferenciam. Eu, na época, com 45 anos, não posso ter a igualdade de direito da Jo, que acabou de dizer, desculpa a sua idade. 70 anos? Não, ela é uma mulher que já está com direitos garantidos por um estatuto. E ela tem que estar na minha frente em alguma circunstância. Isso não quer dizer que vão ser julgados de maneira distinta, mas que ela tem um direito na minha frente. Direitos iguais aos desiguais. Né? Isso! É isso. Que é o queria que fosse assim, né? Princípio da isonomia. Isso mesmo. Então não é só assim, não, eu também quero ser julgado pelo STF, que o presidente da República julga. Mas eu não tenho as funções do presidente da República.
Eu não tenho que atender 1 trilhão de gente. Eu não quero ser julgada pelo STF, é mais de jeito nenhum. Eu quero juiz de qualquer comarca, qualquer de pé de chinelo. Até os arbitrais, agora está sendo melhor. Mas é isso, né, Edson? É sempre um prazer tê-lo aqui. Fico muito feliz. Acho que essa casa, a Casa da Legalidade, da Rádio Legalidade, a Casa do Trabalhismo, que é outro assunto que a gente tem que observar e rever, porque nós não podemos enterrar o trabalhismo, porque o liberalismo, o neoliberalismo, quis enterrar o trabalhismo, né? Enterrar, deixa que o mercado se vire, o trabalhador se vire, como se o empresário fosse respeitar o direito do trabalhador a priori. Isso não existe, né? Se não tiver uma organização, esse trabalhador for sozinho... Para isso que existe o Estado. E o sindicato tem também que ter, nós temos que ressuscitar os nossos sindicatos, reforçar os nossos sindicatos, né? Criar novos sindicatos. Esses meninos aí do Uber, esses meninos aí que estão abandonados, né? Só se pensa em taxar, né? Eram pessoas para a gente estar lutando para sindicalizar, criar uma associação. Associação não, criar um sindicato. Não vamos perder essa palavra. Essa palavra pertence à história do PDT. Essa palavra pertence à nossa história. Não podemos sair disso, perder isso. Quando essas plataformas nasceram, eu até pensei que alguns institutos mais antigos não iriam prosperar. Pois bem, quando a problemática dessas plataformas, não só da Uber e de outras plataformas de entrega de lanche, de iFood, não sei o quê, só cresce. E a gente vê a exploração do trabalhador que essa turma faz. E que ninguém cuida, né? E ninguém cuida. Tá abandonados. E perdendo uma perna aqui, perdendo a mão acolá. Eu escuto gente brasileiro que trabalha em regime seletista defender essas plataformas. É um absurdo. Que não é aqui que fica o dinheiro ainda, hein? Não. Eu pago R$70 numa corrida de Uber, que o cara que está dirigindo, gastando combustível e gastando o carro dele, não recebe 40% do total. É isso mesmo. É um absurdo. Faz parte essas novas lutas do trabalhismo, do sindicalismo. É uma coisa que o PDT tem que assumir. E aí volta o tempo da liberdade. Que liberdade é essa? Né? Que liberdade é essa? Mas está sendo discutido, inclusive a gente pode debater isso em outros podcasts, a questão do fim da escala 6x1 aqui no Congresso Nacional, né? Uma pauta aí que está tendo bastante relevância. E a gente precisa discutir isso, debater, né? Porque... Eu acho que quando eu vejo a escala 6x1, é verdade que eu sou um workaholic, tá? Eu sou um workaholic. Tive uma mãe workaholic, tia workaholic. O povo da minha família, quando não está trabalhando, pensa que está doente. Então, eu tenho muito pouco lazer, muito pouca ócio na minha vida. Então, quando fala assim, a escala 6x1, eu fico pensando assim, né? Não sei. O sábado não é santificado. Santificado é o domingo. Bora trabalhar no sábado, porque esse país precisa de trabalho. O que eu queria era a proteção do trabalhador. Mas que a lei não pode não tem uma régua. A teoria da régua de Leslie, né, que é uma régua mole que ela vai se amoldando conforme a superfície que ela está. O direito não é uma teoria da régua de Leslie, né? O direito ele é uma linear. Eu não posso pensar o direito uma escala 6x1 só para a equipe, só para os garçons. Ou então só para o funcionário público. Ou só para os vigilantes que tem que passar uma noite em branco vigilando alguma coisa. A lei, quando ela pensa no efeito, é para todos. Quanto maior a quantidade de gente se beneficiando de uma lei dessa, sim, eu sou a favor da lei da escala 6x1. O problema é que pragmaticamente, o organismo não vai arrumar a situação. Porque o cara que tiver a escala 6x1, por exemplo, aquele um dia vai fazer um bico.
perde a finalidade da lei. Ele vai fazer um bico porque precisa de dinheiro. O ser humano precisa também do descanso. Claro, eu sei que precisa, qualidade de né? vida. Não, Eu meu acho. sonho é que a lei fosse promulgada e o cidadão realmente fosse tomar sua cervejinha na beira do lago com a sua família, fosse descansar, ter uma lavagem de cabeça para não pensar no trabalho naquele dia. O problema é que uma sociedade muito pobre nós ainda. estamos aí com um povo, mas sou a favor do 6x1. Mas se o cidadão quiser ir fazer o bico dele, faça. Pelo menos ele vai ter o direito, né? E vai ter uma legislação que vai regulamentar. Se a pessoa quer descansar, quer ler um livro, quer ter mais... Quer estudar, quer né? ficar Quer estudar. mais tempo com a família, quer estudar, quer fazer um curso, vai ter ali mais tempo para isso. Porque também a vida não é só trabalhar, não é só dinheiro, né? Não é questão de dinheiro, não é de comida. Exato, mas tem que ter uma regulamentação. Porque se deixar só na mão do empregado, patrão, né? do empregador, na verdade, claro que vai existir a exploração. Olha, eu estou sendo leviana, porque eu não estudei o melhor o de assunto. tudo é o equilíbrio. Mas Eu acho que o Brasil precisa urgentemente. É uma lei que merece mais aplauso do que crítica. A questão do 6x1. Porém, entretanto, é o seguinte. O próximo orçamento do Brasil, deste ano para o ano que vem, vai acontecer algumas coisas que eu assim, penso que vai fazer marco na história da política do Brasil. A escala 6x1. Vamos dar 6x1, 6x2, sei lá como for, não tem problema. A quem vai onerar isso aí? O problema é que a reforma tributária aumentou o tributo, com exceção agora dos R$5.000, embora acho capenga o argumento de dizer que quem não vai pagar tributo, imposto de renda até R$5.000, que é justo, entendeu? E que vai pagar até 7 e paga um pouco, Não, eu preciso de estudo, gente. Não tem um estudo dizendo o impacto disso na economia, tanto do capital circulante que vai ter na economia, quanto nos cofres. Quem vai pagar isso? O problema, a escala 6x1 para mim é um sonho brilhante. O problema é que estamos discutindo isso num campo ideológico, esquecer da pesquisa do campo prático. Campo econômico mesmo. Econômico e prático. Porque o que está difícil no Brasil eu dou 6x1 para a massa, que é a maioria desse país, que vota, onera o empresário, que é quem paga para bancar deputado, senador, ministro, duodécimo do judiciário, para poder bancar salas de VIP em aeroportos para ministro. Porque é o seguinte, nós temos uma cultura dentro desses órgãos públicos assim. O duodécimo do executivo para o judiciário é não sei quantos trilhões anual. Chega ali em outubro, novembro, tem que gastar esses trilhões, porque se eu devolver para o executivo, o ano que vem diminui meu duodécimo. Diminui todo isso. Aí eu tenho que gastar. Troquei computador em janeiro, vamos trocar tudo de novo. Aí vamos pôr na frente do juiz 5 telas, uma de comprido, uma de assim, outra de assim, outra de assim. Aí tem que trocar todos os carros. O que eu não consigo entender, que não estão vendo que é um empresário e esse trabalhador também 6x1, que está pagando isso. Tudo isso. Mas daí eu lembro do Getúlio Vargas, né, que criou o 13º salário, o desespero que foi de alguns deputados da direita, inclusive da própria Globo, tem filmagens, tem gravações, que dizia que era um absurdo, que ia dar uma revolução no Brasil. Que o Nordeste não ia conseguir pagar. E que as empresas brasileiras iam quebrar, ia dar desemprego, ia se tornar um caos. O que aconteceu até hoje? Já se paga 14º, as grandes corporações pagam 14º. Não quebraram empresas e é o que mais injeta dinheiro na economia no fim do ano. Para o trabalhador pagar o PTU, o IPVA. Mas olha, eu concordo. Comprar mais aplauso do que crítica. O que eu não aguento mais é ver o empresariado brasileiro e o trabalhador brasileiro sustentar penduricário, sustentar gabinetes, sustentar altos salários. Aí você vai dizer, eu não aguento mais o Lula aumentando imposto. Como é que eu não vou? Como é que você quer que eu pago o penduricário do judiciário e como é que eu pago as emendas parlamentares?
Aí teria que ter uma reforma política. Claro, concordo. Só que daí vai mexer nos benefícios, nos pindurucais dos deputados, para ver se eles vão aprovar. Gente, tá a maior confusão lá no... Quando acho que era ontem, né? Que o, então, assim, o judiciário eu sou a ia... favor da 6x1, o mas eu Dino, tô vendo umas Flávio coisas acontecer Dino. por aí que a 6x1, gente, não vai resolver. E aí depois dessas fraudes do Master. Banco Master, a gente vê que o problema não é talvez falta algum de programinha dinheiro, social que faz a diferença. O problema é o a roubo. economia, né? É o roubo. É o sistema financeiro. Esse sim que está ficando com... sim que Esse tá é o- ficando esse com é o país a liberal. fatia. Essa turma que quer que o mercado social regula, porque eles exato. conseguem manipular. Exatamente. É isso. Eu agradeço, Naedson, mais uma vez. Gostaria de tê-lo aqui com essa questão dos minerais. Nós vamos fazer esse podcast. E também sobre a democracia, que é importantíssimo que o nosso povo saiba que democracia é essa que nós vivemos. Será que nós vivemos numa democracia? Talvez o Brasil tenha uma democracia muito mais eficiente do que a democracia norte-americana, né? Do que a democracia alemã, do que a democracia finlandesa, que vivemos batendo palma para a Noruega, para a Finlândia, mas a gente não sabe como é lá. O imposto de renda lá é 45%. Pois é, a brincadeira pesa. Gente, boa tarde. Muito obrigada, Edevaldo, que ficou aí na parte técnica. Muito obrigada, Naedson. Mais uma vez, muito honrado. Muitíssimo obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada, Alain. Você que sempre abre a casa com esse carinho todo. Eu que agradeço, né? Participar desse podcast, aprender com vocês, nosso jornalista ali nos trazendo sempre muita informação. Ele sempre traz para a gente informações incríveis. Edevaldo também, meu abraço, obrigado pela parte técnica aí e até a próxima. E vamos acelerar, ou como diz o povo lá do Nordeste, vamos acelerar os nossos podcasts, porque nós precisamos discutir o Brasil. Sempre.